Receba, Jesus, receba. Glória a Deus, eu te dou glória, Jesus. Oh, te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Oh, Pai, Jesus, Jesus. Te amamos, Jesus. Jesus. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Glória a Deus, que alegria, que presença de Deus. Boa noite para todo mundo, a paz do Senhor Jesus. Vamos sentar, vamos ouvir o que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus. Acho que as pessoas ficaram com medo da chuva. Cadê o povo? Mas glória a Deus porque você veio. Amém. Irmãos, deixa eu dar alguns recados, que eu sou uma bênção, né? E a pastora ficou, fala. Só comunicar que no domingo que vem nós vamos ter a Santa Ceia, amém? Nos 2 cultos da manhã e no culto da noite, tá? Já está dado o recado, senão eu esqueço. E tem mais recados aí depois sobre retiro e outras coisas mais aí. Deixa eu falar uma coisa aqui com você. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 34. Êxodo, capítulo 34. Amém? Todo mundo comigo aí? Êxodo 34? Vamos ler o versículo primeiro? Com o coração, não com a sua mente, mas com o coração. Vamos lá? Então, disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu... Vamos repetir mais uma vez o versículo. É bem didático, para que a gente possa entender o que Deus está falando. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste, que Moisés quebrou. Preste atenção aqui, irmãos. Hoje de manhã eu estava conversando com o pastor Jurandir, com o evangelista Alain, sobre o poder de Deus, o que Deus é. Nós estamos falando sobre isso antes do culto da manhã. E aí nós chegamos à conclusão de que nós não conseguimos dimensionar esse poder. É uma conclusão já mais do que concluída, né? Porque nós estamos ali tentando entender por que os apóstolos, por que aquela geração fazia tantos milagres. Você já parou para pensar nisso? Nós estamos falando sobre isso. Eu fico impressionado quando essa tarde eu fui fazer isso. Eu peguei a Bíblia em Atos capítulo 9 e fui ver. Eu quero entender como é que Pedro, sem estudo, imagina o pé do Pedro. Eu acho até que ele andava meio assim. É um broncão. Eu vejo Pedro assim, uma mão desse tamanho, né? Trabalhador.
mas sem estudo, sem recurso nenhum, não tinha internet como nós temos, não tinha nem o Novo Testamento escrito, não tinha recurso. Você concorda? Aí esse homem está em Lida, é uma cidadezinha perto de Tel Aviv, nos dias de hoje. Aí ele vai até a casa de um homem que está 8 anos paralítico. Você escutou? 8 anos paralítico, deitado numa cama, recebendo comidinha na boca, trocando eu não sei se tinha fralda, não tinha, mas devia ser um paninho lá enrolado, coitado do homem, dependendo de todo mundo. Aí Pedro entra naquela casa, aí olha para ele, está na Bíblia, gente. Aí olha para ele, ô Enéas, aí ele deve ter dito: hein, Jesus Cristo te dá saúde, levanta, arruma a tua cama. O homem levantou, arrumou a cama e foi viver a vida dele. E eu aqui chupando dela. Como é que ele fez isso? Como esse homem fez isso? Você está aí 8 anos, Jesus te dá saúde, rapaz. Irmãos, que certeza que brotou no coração desse Pedro, de que ele ia conseguir. Porque eu vou falar nem de vocês, vou falar de mim. Eu ia ficar assim: e se não levantar? E se não levantar? Então, eu já não conseguiria. Por quê? Porque eu já manifestei dentro de mim mesmo uma falta de fé. Porque se eu pensei se não levantar, é porque eu acredito? Não. Aí esse homem está lá, aí já viu, né? Espalhou a fama dele para tudo quanto é lado, né? Aí chegam e dizem assim: ô Pedro, dá para você dar um pulinho em Jope? Porque Dorcas morreu. E você crê nesse nome pequenininho aí, mas tem um poder. Eu fiquei sabendo que é nome sobre todo nome. Eu fiquei sabendo que todo joelho se dobra diante desse nome. Nesse que você crê. Isso aqui eu estou parafraseando aqui para você entender. Ele disse: e tem mais. Lá em Apocalipse está escrito isso aqui que eu vou falar para você. Jesus recebe glórias e honra no céu, inclusive. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que quando ele está do lado do trono, o Cordeiro está do lado do trono, os anjos vêm e proclamam glória ao Cordeiro, a Ele toda a glória, toda a honra, todo o domínio, todo o poder. Pedro sabia disso. Pedro sabia disso. Que até o céu adora o Cordeiro. Pedro sabia que diante do nome de Jesus, todo joelho tem, mas pastor, tem que se dobrar. E eu acho isso aqui lindo. Eu até tenho uma mensagem que fala sobre isso. Os 3 universos se dobram diante dele: céu, terra e debaixo da terra. Poxa, você fica só aí, amém? Sabe por que Pedro mandou o homem levantar? Jesus te dá saúde? Porque numa hora dessa ele diria: glórias a Ele, toda a honra, todo o domínio, todo o poder. Por isso que há essa diferença deles para nós. Nós parecemos inertes. Eles vibravam, irmãos. Eles vibravam. Aí chega para ele e diz isso: é esse o teu Jesus? Então vem que Dorcas morreu. A Bíblia diz, irmãos, vai lá ler Atos capítulo 9, que imediatamente ele se levanta e vai para Jope.
Para aqui. Um break. Você é de Jesus, não é? Alguém bate na tua casa lá. Vou usar o meu irmão Alain aqui. De madrugada. Evangelista, Dorcas morreu. Você crê naquele Deus que você falou, que se dobra todo o joelho, não crê? Creio. Você disse que dão glórias, até os anjos dão glórias a ele. Creio. Vai lá e socorre Dorcas que morreu. Aí ele vai imediatamente e sai com eles. Eu ia dizer, você está louco. Não pela hora, mas como é que eu vou? Vou fazer o que lá? Vou passar vexame, vergonha? A Bíblia diz que imediatamente ele foi. Eu quero esse poder, gente. Eu quero, eu tô questionando. Foi ou não foi? Tá ali o meu genro, estava conversando com ele isso ontem. Eu não aceito isso. Por quê? Porque eu creio, eu quero esse poder, eu quero essa autoridade. Não sei você aí, mas eu quero. Não precisa ressuscitar mortos, porque senão vai ficar uma fila lá na minha casa. Não precisa tanto. Mas eu quero esse poder para chegar e falar, levanta. O quê? 8 anos? Não, eu quero saber se é 8. Levanta em nome. Jesus Cristo te dá saúde, vem. Isso eu quero. Amém? Aí a Bíblia diz que esse homem, Pedro, que eu falei que devia ter um 48 bico largo, a mão 2 na minha, todo brutão, chega onde está Dorcas, morta, diz que colocaram ela num cenáculo, ele se prostra diante do rei, dobra o seu joelho, faz uma oração estrondosa, se levanta, olha para o corpo inerte e manda ela voltar, gente. E a Bíblia diz que ela sentou e olhou para ele. Viva! Meu irmão. Será que a gente está sentando no banco só aí para esquentar? Será que eu estou usando esse microfone aqui só para você ficar olhando para mim aqui? Não, gente, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Amém? Nós vamos fazer alguma coisa. Você está comigo nisso? A gente não pode aceitar que coisas que foram deixadas para nós, porque quando ele foi assunto aos céus, ou melhor, quando ele subiu aos céus, amém? Ele disse assim, presta atenção, vê se ele não falou isso, se eu estou inventando. Voz dele, palavra dele, palavra. Eis que vos dou poder. Falou ou não falou? Ele falou isso. Eu dou poder a vocês, para vocês pisarem em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo. Irmãos, não é palavra de pastor Sérgio, não, é palavra de Deus, que tem controle sobre os 3 universos que eu falei aqui: céu, terra e debaixo da terra. E o mar também. Tem ou não tem? Aí ele pega esse poder que Pedro tinha. Estou falando só de Pedro, hein? Não preciso falar dos outros. Vocês já sabem, vou falar só dele. Pega esse poder e fala: toma, pastor. Toma. Toma, minha irmã. Toma, minha irmã. Então tem que funcionar. Porque o nosso Deus não pode mentir. Tem que funcionar. Eu tenho que não ter vergonha, receio daquilo falhar. Não vai falhar. Por quê? Porque ele mesmo disse que a palavra dele não volta vazia, que ela tem vida e é eficaz e faz aquilo que está no coração dele. Então tem que funcionar. Tem que funcionar. E o mais incrível, nós estamos comentando aqui hoje de manhã, o mais incrível disso tudo é que nós erramos, começando lá com Adão e Eva, pecamos, o homem peca, aí Deus olha, tem um amor por você e por mim, que eu não consigo medir, não dá para medir,
pega um Deus, vem comigo, raciocina. Pega um Deus que está fora do tempo. Preste atenção. Deus pega o filho dele, Deus, Jesus, que está fora do nosso tempo, não tem esse tempo aqui, amém? Traz lá da onde que eu não sei aonde é, do eterno, que eu não consigo entender aonde é o eterno, minha mente não dá, a sua também acho que não dá, saber onde é o eterno. Ele traz esse Deus fora do tempo, põe no ventre de uma menina, para ela, já falei isso aqui, para ela cuidar dele, dar mamar, comidinha na boca. Gente, esse nenenzinho na época é esse Deus que eu estou falando aqui. Que amor é esse, gente? Um Deus que podia, num olhar, fulminar todos eles que estavam crucificando. Sim ou não? Fulminar, sumir, desaparecer, exterminar. Ele se deixa matar. Pode me matar por eles. Gente, é muita coisa, gente. Presta atenção nisso. É muita coisa. Aí eu falo mesmo, você merece? Vou falar de mim. Eu mereço? Aí ele faz isso. Então o mínimo que eu posso fazer, o mínimo, é honrar esse nome. Concorda comigo? O mínimo é honrar. Pelo menos dizer: Jesus me orienta, me instrui, me perdoa, porque eu quero atuar para glorificar o teu nome. Eu quero te representar. Eu quero cuidar da tua reputação aqui na terra. Pedro cuidou? Cuidou ou não cuidou? Quem olhava para Pedro falava o quê? Eu quero o Deus dele. Sim ou não? Pô, esse homem manda um paralítico levantar. Esse homem manda um morto levantar. Não precisa nem pregar, precisa? As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: me apresenta esse Deus aí, cara. Pelo amor de Deus. Eu quero saber o que você sabe. O que você sabe? Você não vai precisar falar: vem cá, ó, Jesus salva. Não, eles vão olhar para você. Mas gente, olha só, esse é o propósito de Deus. Só que nós não entendemos nada. Por quê? Porque nós estamos preocupados, como Pedro no iniciozinho da história, preguei domingo passado aqui, com a rede, com o peixe e com o barco. Vê se você não está preocupado com isso aí. Não, pastor, eu não sou pescador. Ah, você entendeu. Você está preocupado com o teu barco. Como que você vai sustentar o teu barco? Você está preocupado com o peixe que você vai pegar amanhã. Eu preciso. Como é que vai ser minha vida amanhã? Chega a suar. Meu Deus, eu preciso saber como é que vai ficar. Meu Deus, é ou não é? Aí vem Jesus e fala: Pedro, vamos para águas mais profundas. Foi isso ou não foi? Domingo passado quem veio, viu? Foi domingo não, foi terça. Foi o culto de Natal, não foi? Não foi? Foi a virada, foi a virada, foi a virada. Deus está me dando aqui de novo. Vamos para águas mais profundas, presta atenção, não se distrai não. Vamos para águas, mas o meu entendimento diz que não, isso é absurdo. Porque não é hora de ir para águas mais profundas. Eu preciso cuidar da minha rede aqui que está rasgada, porque não peguei nada, tomei prejuízo. Ele fala: não, meu filho, não precisa ter medo não, eu te sustento. Eu te sustento. Eu cuido de você. É só você ouvir a minha voz. Eu te levo para águas mais profundas. E você vai ver que você não precisa se preocupar com mais nada. O único trabalho que você vai ter é ir comigo até as águas mais profundas. Só isso. A única situação meio absurda que você vai ter que
colocar no teu coração é que não é hora de pescar, não tem peixe, mas quando eu digo para você, para ir para águas mais profundas, eu faço ser a hora de pescar e de ter peixe. Aceita a proposta? Pedro aceitou, gente. Na hora. Pedro falou, estou dentro. Eu já fiz tudo que eu podia, o possível e o impossível. Muita gente aqui já tentou, de tudo. Hoje é dia de você se entregar. Você fala, olha, eu não resisto. Como é que eu vou resistir se todo joelho se dobra? Eu vou resistir com o meu intelecto? Que intelecto? O que você sabe? O que nós sabemos? Aí ele vai para águas mais profundas, vem carregado de tudo aquilo que ele precisava. Então, olha só, Jesus está falando para você assim, você que vem aqui e tal, ouve e tem, não muda nada na vida, não muda nada. Jesus está falando para você assim, se você for para águas mais profundas, eu vou fazer o sobrenatural na tua vida. É preciso você, Pedro, esquecer esse barco, esquecer essa rede, esquecer os peixes e me seguir. Aí é que está o problema. É ou não é? Aí que está o problema. É aí que faz a diferença de nós para Pedro. Porque Pedro olhou para trás. Irmãos, olha, Pedro não era uma máquina, era um ser humano. Quando Jesus disse para ele assim, eu vou fazer você pescador de homens, o que Jesus estava falando para ele? Eu sempre, quando eu era novinho na fé, eu entendia que eu tinha que ser alguém que fizesse a obra. Vou seguir Jesus, tem que fazer a obra. Não, Jesus não está falando disso. Jesus está querendo que você abandone todos esses pensamentos que te prendem ao raso, para você viver o espiritual lá nas profundezas, crendo. Crendo em quê, pastor? Que Ele supre. Que não vai faltar nada, não vai faltar saúde, não vai faltar recursos financeiros, não vai faltar nada na sua vida. O que eu entendo? Que eu não preciso me preocupar com essas coisas. Eu creio, como eu estava dizendo, que Pedro, um ser humano como você está aí, olhou o barco dele, deve ter pensado. Depois que Jesus falou com ele, eu vou te fazer pescador de homem, vem comigo. Ele deve ter olhado o barquinho dele, deve ter dito, mas isso me custou uma grana. E as prestações? Estou devendo prestação do barco. Lá em casa não tem comida. Eu tinha que levar peixe. Esses peixes aí, isso aí vale fortuna. Isso é ouro, é quanto peixe. Só que eu vivo 1 ano sem trabalhar. Você sabe que teve que chamar outros barcos, né? Eu fico 1 ano sem trabalhar. E essa rede, meu filho, não trabalho. Vou largar isso tudo por ele. Vou largar. Consequência, levanta, Jesus Cristo te dá saúde. Minha filha, você morreu? Morreu não, porque o meu Jesus é o Jesus que dá vida. Levanta aí. Irmãos, o que você prefere? A rede, o peixe, o barco? Ou ter essa autoridade? Você acha que faltou comida na casa de Pedro? Não, fala a verdade. Você acha que faltou? Porque tinha família, não tinha? Sogra eu sei que ele tinha. Se ele tinha sogra, ele era casado. Né? Concorda ou não? Então, pelo menos, esposa e sogra estava lá. Faltou alguma coisa? Então, meu irmão, hoje é dia da gente dar uma sacudida aí e falar, peraí, eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso agir diferente. Porque esse negócio de vir, sentar e ficar ouvindo, ir para casa e não mudar nada, não, eu quero esse poder. Eu quero essa autoridade. Aí você poderia dizer assim para mim, mas pastor,
a minha vida não está assim 100% para eu ficar nessa condição. Você acha que a de Pedro estava? Você acha que ele nasceu santo? E por que o senhor leu aqui, pastor, esse versículo, capítulo 34, versículo 1? Porque nesse versículo Jesus está dando a você e a mim uma nova chance, uma nova oportunidade. O senhor pode me explicar? Vou te explicar. Ouve com o coração. Eu vou ler e você ouve com o coração. Então disse o Senhor a Moisés: santo? Moisés santo, puro? Moisés é santo e puro? Gente, Moisés santo e puro? Claro que não, gente. Só de começo. Matou. Matou ou não matou? Fugitivo, sim ou não? Então, tem nada de santo e puro. Amém? Aí Jesus vira para esse homem e diz assim: lavra 2 tábuas de pedra, trazendo para os dias de hoje, 2 tábuas, Antigo e Novo Testamento. Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Por que as primeiras? Porque ele havia feito o quê? Ele havia quebrado as tábuas, certo? Aí Deus vem e diz para ele: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Por que como as primeiras? Porque Deus não muda. A palavra que Ele dá, Ele mantém. Mesmo que você já tenha quebrado as tábuas. Porque quando Ele desceu do monte, tudo começou lá no capítulo 32. Por quê? Porque Ele estava no monte, na presença de Deus, feliz da vida. Vem Ele descendo com as tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus. Foi ou não foi? Deus foi na pedra e fez, arrancou as pedras e deu para ele. Foi ou não foi? Lá vem ele descendo. Quando ele está descendo, Deus fala a Moisés: vai mais rápido, porque o povo se perdeu lá embaixo. Eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Gente, olha só. Quando ele vem descendo, ele ouve. Ele está junto com Josué, ele ouve um alarido. E aí Josué diz para ele assim: e eles estão louvando ao Senhor com um grito de guerra. Moisés falou: não é grito de guerra isso. Não, estão louvando o Senhor com um grito de vitória. Não é grito de vitória isso. Eles estão cantando. É diferente, não é, gente? Louvar e cantar. Aonde o senhor quer chegar? Aqui tem gente, irmãos, que está aqui, mas cantou no louvor. Por quê? Porque se cansou de esperar. Como assim, pastor? Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, na presença de Deus. O povo vira para Arão, sacerdote, e diz assim: Arão, Moisés não vai vir mais. Esquece. Vamos esquecer esse negócio de Moisés aí. Vamos fazer alguma coisa aqui para a gente adorar. Sabe o que é isso, irmãos? São pessoas que têm Deus, mas não sabem esperar por Deus. Querem uma resposta imediata. Querem uma coisa que